estás a entrar no mundo dos investimentos, é normal já teres ouvido falar sobre ETFs. E se tu não ouviste, também já não devia faltar muito até ouvires agora pela primeira vez. Este tipo de investimento que é tão amado pelos investidores é também um dos ativos considerados melhores para iniciantes. Mas nós, quando não sabemos o que são, ou como analisar, ou como investir neles, pá, de nada serve. E é precisamente isto que nós vamos estar a tentar resolver agora. Portanto, mete confortável, porque hoje vais aprender o que é que são os ETFs, como é que os podes analisar, todos esses números, os valores, o que é que tens de ter atenção quando estás a analisar e ainda como o fazer na prática. Parece bem? Então vamos a isso. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, se és novo por aqui, eu estudo formas de fazer dinheiro online, enquanto documento todo o meu caminho que me levou do zero ao meu primeiro milhão de euros e a ser reconhecido pela Forbes como um 30 under 30, aplicando tudo aquilo que eu vou ensinando aqui no canal. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado à XTB por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. Então o que é isto? O que é que são os ETFs? Imagina que eu abri uma loja de magia onde eu tinha 4 grandes produtos lá dentro. Tinha, por exemplo, baralhos de cartas, como um produto, tinha ainda cubos mágicos, onde eu consigo, se quiser, fazer magia com eles, tínhamos dedos falsos e ainda esponjas mágicas. Assim que eu abri esta minha loja imaginária, percebi que o que estava a dar dinheiro eram então os baralhos de cartas. Então eu decidi, vou parar de comprar os outros 3 itens e vou começar só a comprar baralhos de cartas. E assim foi durante algum tempo, então não me paravam de comprar os meus baralhos de cartas todos os dias, a toda a hora, até que do nada as pessoas foram perdendo o interesse nos baralhos de cartas e começaram a preferir então os cubos mágicos e os dedos falsos. Eram assim os dois novos grandes produtos. Mas neste momento era tarde demais, porque eu tenho baralhos de cartas na loja toda. Comprei só baralhos de cartas e parei de comprar cubos e dedos. Então eu tenho conseguido vender estes meus baralhos de cartas porque eu não tenho dinheiro para comprar outras coisas, porque o meu dinheiro foi todo investido no estoque da minha loja. Então eu tive aqui um grande problema. A partir daí, então, eu aprendi com os meus erros e decidi, como eu não sei o que é que pode correr melhor ou pior, eu prefiro ter então um bocadinho de cada coisa. E assim eu vou assumir que nunca vou ser a pessoa que vou ganhar mais, porque não tenho apenas o produto que vende mais, mas também nunca serei a pessoa que tem o pior resultado, porque terei sempre um bocadinho de cada coisa. Então, porque às vezes as pessoas podem querer mais um bocadinho disto, e depois disto, e depois disto, e depois disto, e eu tenho, pronto, não tenho para toda a gente apenas uma coisa, mas tenho um bocadinho de cada. E como é que esta história se compara assim com os ETFs? Então, ETFs são Exchange Traded Funds, ou seja, são fundos que nós podemos trocar na bolsa, trocar, neste caso, negociar. Ou seja, eu não sei se alguma vez já viste uma ação de uma empresa, mas tu consegues negociar então estes tais ETFs como se fosse uma ação. Caso tu nunca tenhas feito nada do género, deixa estar que nós vamos ter uma parte prática para tu veres. Mas, caso não saibas, então o que é isto de uma ação? É assim, nós podemos comprar ações de empresas, ou seja, da Apple, da Microsoft, da Tesla, onde eu posso literalmente ficar com uma pequena parte dessa empresa. E então, eu posso investir o meu dinheiro todo nessa ação, ou noutra ação, ou noutra ação, e eu posso escolher realmente assim uma ou outra, e se elas correrem muito bem, perfeito, o meu plano vai estar também a correr muito bem. Mas se elas correrem mal, portanto, se esse plano correr mal, então pelo contrário, o meu plano só vai correr mal, porque eu vou investir apenas numa coisa ou outra específica. Já os ETFs são um conjunto de vários ativos. Isto não é necessariamente sempre verdade, mas na sua grande parte, e aquilo que eu vou estar aqui a falar, é este conjunto de empresas. É assim, existem outros tipos, como os ETCs, ETNs, que não são só de empresas, mas a maioria das pessoas também utilizam o termo ETFs para representar todo este tipo de investimento, porque a verdade é que tu, em vez de comprares um conjunto de ações, podes investir em fundos que, por exemplo, repliquem o valor do ouro. Então tu não tens que ter o ouro em casa, podes comprar este fundo que está a fazer essa compra por ti, por exemplo. Ou, por exemplo, um fundo que investe em Bitcoin, então tu não tens de comprar tua Bitcoin. Mas no fundo nós vamos falar de empresas, até porque são assim realmente os fundos mais conhecidos para longo prazo. Seguindo esta lógica, nós podemos então, por exemplo, ter ETFs que têm lá, por exemplo, 500, 1000 empresas, 3000 empresas, e dentro destes ETFs também podes encontrar empresas como as que eu te falei há bocadinho, como a Tesla, a Microsoft, a Apple e tudo mais, só que divididas com outras empresas também. Vou-te dar aqui 2 exemplos muito conhecidos de ETFs para tu teres aqui uma ideia, e provavelmente até já podes ter ouvido falar deles. Um deles são ETFs que seguem o S&P 500 ou S&P 500, ou seja, são ETFs que dentro de si têm 500 das maiores empresas dos Estados Unidos. Isto significa que se investires aqui, no fundo, estás automaticamente a comprar essas 500 empresas. Não estás a comprar as empresas completas, mas estás a comprar uma pequenina parte dessas empresas. Depois também temos um ETF mais mundial, por exemplo o MSCI World, que é um índice, e investindo em ETFs que replicam este índice, eu estaria aqui a investir em mais de 1300 empresas diferentes espalhadas em 23 países desenvolvidos à volta do mundo. Então, para quem é que são os ETFs? Por norma, os investidores escolhem os ETFs porque são ativos mais simples de estudar, mais simples de compreender e também mais simples de investir. Imagina o que é eu querer investir em 500 empresas diferentes manualmente. Tinha que comprar uma, depois comprar outra. Pá, não dá, era impensável, nunca iria fazer uma coisa assim. Para além
além disto, os ETFs também exigem uma manutenção muito mais baixa do que estar a escolher e a analisar empresa a empresa. Porque é precisamente isto. Eu, se quiser uma ação singular, portanto, escolher só uma empresa, eu tenho de saber estudar minimamente a empresa, poder potencialmente ter que ler os balanços, saber os rácios, saber um bocadinho de macroeconomia, porque no fundo tu estás a investir o teu dinheiro todo, ou o que tu quiseres investir neste exemplo, nessa empresa. Então o teu risco está todo aí ou nas poucas empresas que tu possas escolher, mas nunca estará em centenas de empresas. Então realmente existe aqui um foco muito maior se eu quiser estar a escolher os meus ativos especificamente. Em segundo lugar, os ETFs têm menos risco do que as ações individuais. Porquê? Porque estás automaticamente diversificado por todos os ativos que estiverem dentro do fundo. É a tal questão, se eu tenho 500 coisas, se 10 delas caírem um bocadinho e as outras 490 se mantiverem bem, o impacto não vai ser tão grande. E então, juntando isto tudo, este tipo de investimento exige menos tempo da tua vida pessoal, ou seja, tu consegues fazer um investimento mais passivo. Não é passivo porque tu tens que o fazer, mas ele consegue ser muito mais passivo do que estar a escolher ações. Agora, também tens o outro lado da moeda, que é, também poderás potencialmente ter possibilidades de ganho mais baixas, porque ao tens mais coisas, quando 2 ou 3 correm muito bem e tu não investiste nessas 2 ou 3 sozinho, também tens o teu dinheiro espalhado pelas outras, então pronto, o teu portfólio não vai subir tanto como poderia subir, ok? E se eu encontrar, por exemplo, que as pessoas não têm bem esta noção, se eu encontrar um ativo que me faça, por exemplo, 10% brutos ao ano durante 40 anos com um investimento, por exemplo, de 100 euros, eu ainda assim conseguia ter mais de meio milhão de euros brutos, seguindo este exemplo, esta simulação que eu estava a falar, sem falar de um ativo específico. Mas a verdade é que, mesmo com esta rentabilidade, ou até ligeiramente menor ou até ligeiramente maior, estes ativos existem, então é possível. Claro que rentabilidades passadas não garantem que no futuro vai ser assim, ok? Mas dá para termos uma ideia e usarmos o histórico potencialmente a nosso favor. Então, se não és uma pessoa que quer arriscar muito, como por exemplo investir em ações separadamente, não queres perder horas e horas a estudar, estás contente com o resultado mais médio em troca de um risco também mais controlado, então à partida os ETFs poderão ser para ti. Eu, por exemplo, para o meu futuro, para a minha reforma e tudo mais, eu invisto em ETFs, é o veículo que eu escolho. E imagina, eu sou uma pessoa que tem muitos ativos também de risco, só que neste plano específico eu não quero estar a pensar se aquela ação está boa, se está má, se o mercado vai mais à esquerda ou mais à direita. Não, para esse plano específico eu não me quero estar a preocupar. Então, se esta ideia até te faz sentido, agora falta perceberes realmente como é que tu consegues estudar os ETFs para os conseguires efetivamente analisar e não só estar a ouvir o que é que eles são. Porque é verdade que eu disse que a análise é mais simples nos ETFs, mas ainda assim, porque não deves pôr dinheiro em coisas que não compreendes, convém realmente saber analisar as coisas para poderes tomar uma decisão informada. Então chegamos aqui ao nosso próximo ponto: como analisar um ETF. Para isto vamos para o computador um bocadinho e já nos voltamos aqui a sentar. Então aqui estamos nós no site Just ETF, um dos melhores, se não o melhor site aqui para nós em Portugal, analisarmos ETFs assim de uma forma básica, mas ao mesmo tempo também com uma informação mais avançada, ok? Então, em primeiro lugar, nós podemos começar aqui por pesquisar, e se não soubermos bem o que é que vamos ver, e se quisermos apenas ver várias coisas, podemos ver aqui por categorias, por exemplo. Então nós conseguimos fazer aqui várias divisões, aqui por índices populares ou por providers, podemos ver também temáticos, por exemplo, ligados à blockchain, ligados a mudanças ambientais, pronto, energias renováveis, fintech. Portanto, nós temos aqui por conseguimos ver assim várias categorias, caso ainda estejamos numa fase de pesquisa. Eu, para o exemplo deste vídeo, vou selecionar aqui um ETF chamado iShares Core MSCI World. Portanto, vai ser aqui o que vamos utilizar para exemplo, para eu vos conseguir explicar dentro da página do próprio ETF. Portanto, quando tu vês um ETF que gostas ou que gostaste e queres analisar mais e perceber o que é que existe lá dentro, vou dar um overview de tudo o que tens de saber assim de mais importante. Para já, eu escolhi aqui um chamado iShares Core MSCI World. Tem aqui o CITES ETF USD acumulativo. Assim, de forma fácil, existem vários ETFs que investem no MSCI World, ok? Deixa eu pesquisar aqui, MSCI World. Consegues ver que existem vários. Eu selecionei um deles que, pronto, eu gosto muito da empresa da BlackRock, então a iShares neste momento aqui é o provedor, que é da BlackRock. Aqui começamos sempre com o nome da entidade. Aqui temos o índice que estamos a seguir. Esta parte aqui, portanto, isto aqui é tudo a parte da regulamentação. E aqui significa que é acumulativo, porque pode existir este mesmo ETF em versão distributiva. Que aqui isto de forma muito simples, o ACC ou o DIST, pronto, acumulativo distributivo. Por exemplo, quando diz acumulativo, significa que as empresas podem pagar dividendos. Dividendos as empresas chegam ao final do ano e às vezes têm lucro e bastante lucro. E uma forma de tornar também as suas ações apetecíveis é partilhar um pouco desse seu lucro com os investidores. Então o que acontece é que no meio deste ETF aqui, portanto este ETF aqui tem mais de 1300 empresas, este especificamente estamos a ver, e ele vai pegar nesses dividendos e reinvestir automaticamente aqui no próprio ETF. Enquanto se tivesse a versão distributiva, ele
eles pagavam-te a ti os dividendos. Quais é que são as diferenças? O acumulativo permite que tu acumules mais dentro do próprio ETF, então o crescimento a longo prazo tende a ser maior porque estás a reinvestir. O distributivo, recebes o dinheiro e podes decidir o que queres fazer com ele, embora que quando tu recebes tens que o declarar, então vais receber um bocadinho menos porque vais ter que pagar os impostos sobre esse dinheiro, enquanto o acumulativo não pagas para já o imposto pagas só na venda. Aqui há algumas coisas que podem ser interessantes. Tens este ISIN, no fundo é como se fosse o código de barras aqui do ETF, portanto isto aqui é o código, este aqui não utilizamos, e depois temos aqui o ticker, que é aquilo que nós podemos pesquisar nas corretoras se quiseres investir neste ETF, por exemplo. Em vez de estar a pesquisar o nome todo, podes pesquisar este indicador. Indicativo, é mais um indicativo. Vamos já começar aqui por analisar coisas muito importantes. Esta TER, ok? Se vocês clicarem sempre aqui, ou se passarem com o rato em cima destes pontos de interrogação, conseguem ter a descrição. Neste caso, TER é da Total Expense Ratio, o que significa que isto aqui, este ETF, tem uma gestão passiva, mas ainda assim tem um custo para ser mantido. Então, todos os anos tens uma taxa de 0,20%, pronto, sobre este ETF, o que é pouco, ok? E as taxas podem variar, pode ser 0.03, 0.07, pode ser 0.2, portanto, quanto maior esta taxa, mais caro é o ETF. Claro que isto aqui vai ser um conjunto de coisas que nós vamos ter que analisar, não é só uma, mas por norma, quanto menor, melhor, ok? Agora, isto sozinho não vai decidir se isto é o melhor ou não, mas pronto, claro que quanto menos pagamos de taxas, melhor ainda. Depois temos aqui a distribuição, já falámos da acumulativa ou distributiva, é o que estará aqui. A replicação, no fundo isto aqui temos física, mas podia ser sintética também, ou seja, isto significa que este ETF especificamente compra de facto as ações que estão lá dentro e não ficavas apenas com o valor sem ter as ações. Por norma nós queremos sempre que isto seja físico, pelo menos é assim que eu prefiro e eu acho que é o mais seguro quando isto está aqui físico. Depois lá em baixo já vamos falar outra vez sobre isto. Depois aqui temos o tamanho do fundo. Isto também é muito importante porque quanto maior este valor, mais líquido é isto, ou seja, vamos supor que é uma coisa rara. Esquece ETFs, uma coisa rara. Se eu quiser comprar ou vender, é mais difícil tanto encontrar para comprar como ter compradores. Se eu tiver muito dessa coisa e se for uma coisa muito procurada, mais fácil é eu ter, quer um comprador, quer um vendedor, eu ter margem de manobra. Então, por norma, quanto mais dinheiro existe neste fundo, quanto mais pessoas o tiverem, mais fácil é de comprar e vender. E também, por norma, às vezes os preços conseguem-se encontrar preços ligeiramente melhores, ok? Então, por norma, quanto maior o tamanho deste fundo, melhor, ok? Aqui estamos no verdinho. Aqui temos a data de criação do ETF e quantas empresas, neste caso, este ETF tem lá dentro. Neste caso tem 1318. Depois vamos ter aqui o fact sheet, mas já chegamos lá, vai ser muito importante para nós. E não referi aqui na data, é bom que seja mais antigo. Portanto, quanto mais antiga, a partida mais histórica e mais segurança nós sabemos que esse fundo terá, ok? Uma coisa quando é muito recente, por mais que seja incrível o resto, às vezes pode ter... Pronto, é assim, é aquela coisa... Se existe há pouco tempo, não sabemos bem se é seguro ou não, então existe sempre mais risco quando é muito recente. Depois aqui temos o gráfico. Aqui realmente é importante que assim, olhando de uma forma geral, que seja um gráfico crescente. E aqui, por norma eu gosto de analisar 10 anos, mas aqui ver já os 5 anos, e que são 5 anos crescentes, melhor ainda. Claro que nós temos de ter em conta a altura económica onde nós estamos. Vamos supor que estávamos numa crise ou que estamos numa época como, por exemplo, foi o Covid. É normal que o gráfico não esteja todo a andar para cima. Então temos que, claro, obviamente, ter em conta a situação onde nós estamos atualmente, mas é bom que ele esteja com um crescimento constante. Mesmo que existam aqui quedas, obviamente, que vão sempre existir, que sejam apenas umas respirações do mercado e não a tendência geral dele, ok? Portanto, aqui no máximo, eu consigo ver que isto claramente tem sido um fundo crescente, mesmo com quedas. Nesta secção conseguimos então ver o índice, que estamos a ver o MSCI World, que tem empresas já agora de 23 países desenvolvidos diferentes. Aqui na replicação conseguimos ver que é física, mas tem uma coisa que diz Optimize Sampling. O que é que significa isto? Eles, em vez de comprarem todas as empresas que estão no índice, o MSCI World, eles compram aquela porção mais significativa. Então significa que não temos literalmente todas as empresas do MSCI World cá apostas, porque pronto, foi tirada uma amostra. Seguimos aqui para esta parte que por norma as pessoas não entendem muito bem, mas isto pode ser unhedged ou hedged. O que é que significa isto? Neste caso este fundo é em USD, né? Ou seja, estamos aqui exposto à moeda americana, o dólar. E se eu tiver a investir neste ETF, eu posso também estar a correr o risco de o dólar
enfraquecer ou então de melhorar. Portanto, o risco serve para coisas positivas ou negativas. Neste caso, pode haver essa variação também de moeda. E eu posso escolher não querer essa variação de moeda através de outros mecanismos, o que torna o ETF por si só mais caro, ou então assumir que tenho o risco também do câmbio da moeda. Por norma, quando diz unhedged, a longo prazo acaba por ter melhores resultados. Por norma, ok? Dado as coisas que eu vou estudando e os exemplos que eu vou vendo e também o que se vai dizendo na internet, porque eu não criei nada destas regras. Sobre uma coisa mais de curto prazo, pode fazer sentido ter uma coisa ligeiramente mais cara anualmente, mas sem esta flutuação da moeda. Portanto, pode fazer sentido também ter uma versão hedged. Mas, por exemplo, os meus ETFs para longo prazo são todos unhedged. Podemos ainda ver que este fundo está domiciliado na Irlanda, o que vai nos facilitar também mais à frente quando tivermos a ver esta coisa dos câmbios e das fees e das taxas e tudo mais, mas já lá chegamos. Agora, ainda assim, isto é pouca informação porque nós não fazemos ideia, sabemos que são 23 países desenvolvidos diferentes, mas não fazemos ideia de que empresas são essas. Então nós vimos aqui a Holdings e é aqui que vamos conseguir fazer uma primeira análise desse género. Portanto, aqui vamos ter o top 10 de ações que este fundo tem, neste caso a Nvidia, a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é a Google, neste caso ambas a Google, Broadcom, Meta Platforms, Tesla, pronto. Isto para dizer o quê? Que nos fundos, neste caso, ele não tem todos, ou seja, todas as empresas não têm uma percentagem igual. Por exemplo, a Nvidia tem uma percentagem maior do que, por exemplo, a Meta dentro deste fundo. Então tens aqui estas percentagens e consegues ver que o top 10 deste fundo equivale a quase 30% do fundo todo. Então há muito investimento feito aqui neste top 10. Claro que depois pode interessar também ver as outras empresas, obviamente. Mas este top 10 já é assim um primeiro indicativo para nós percebermos para que lado é que este fundo está virado. Mas também temos isto aqui que nos vai ajudar. Temos aqui um fundo quase com 70% de distribuição nos Estados Unidos, portanto, estas empresas. Temos também Japão, Reino Unido, Canadá, mas já são em percentagens mais reduzidas. Conseguimos ver que é maioritariamente Estados Unidos. Agora, isto pode mudar, porque nós não sabemos como é que o mundo vai estar daqui a uns anos, e este ETF pode também ir mudando as suas proporções, neste caso de países, de ações e de tudo o resto. Os setores aqui mais intensos, neste caso com mais preponderância, é tecnologia, financials, portanto, finanças, industriais, pronto, etc. Conseguimos ver aqui também que, fora estes que estão aqui já referidos, temos aqui outros 36% que podemos nós querer ver, e nós podemos sempre clicar aqui em Show More para ver aqui o resto, embora possa não mostrar literalmente tudo. Estamos quase a chegar numa parte já muito importante, mas antes fica já a saber que tu consegues ter assim uma noção geral das percentagens que o fundo tem dado desde o seu início, nos últimos 5 anos, 3 anos, e repara, nós por norma às vezes falamos que, olha, este ETF por norma, não sei agora de cor, mas 9% ao ano é o que ele costuma dar, 9% brutos. Isto é uma média, nós conseguimos ver aqui que, pronto, às vezes vamos ter anos negativos, outras vezes vamos ter anos muito mais positivos. Realmente existe uma média, então existe volatilidade. Não é por ter um ano negativo que não significa que nos outros não vamos ter um ano muito positivo. É importante ter a noção disto. E é aqui que dá para ver que existe volatilidade. Mas agora vamos chegar a uma parte que é muito importante e que por norma os iniciantes não sabem bem e que depois faz muita diferença nos portfólios a longo prazo. Vamos aqui no fundo conseguir poupar algumas taxas e algum dinheiro só por saber, no fundo não é um truque, pronto, é analisar e fazer isto em concordância com as nossas plataformas. Então o que é que acontece? Na maior parte das plataformas onde nós investimos nas corretoras, e nós já vamos ver aqui o investimento na prática na XTB, que é a parceira que está a apoiar este vídeo, e na verdade é onde eu tenho os meus ETFs para a reforma, e existe sempre um pagamento quando nós transferimos, por exemplo, euro para dólar, euro para outra moeda qualquer, existe essa taxa cambial que se paga à corretora. E isso acontece mais uma vez quando nós temos, por exemplo, euro e compramos algo, por exemplo, em dólar. O que é que acontece? Embora isto seja um fundo americano, nós podemos comprar isto em euros. Então, poupamos nessa taxa. E como é que nós conseguimos ver isso? Nós conseguimos ver aqui quais é que são as bolsas onde este ETF está, quais é que são as moedas que ele está a usar e qual é que é o seu ticker. Então, eu consigo ver, por exemplo, que eu consigo investir, seja na Euronext Amsterdam, consigo aqui na Xetra, consigo aqui na bolsa italiana. Portanto, eu tenho aqui uma série de bolsas onde eu consigo investir em euro e poupo nas taxas. Convém nós vermos, obviamente, se estes tickers existem lá ou não. Aqui, diria que os mais conhecidos é o IWDA e aqui o EUNL, diria que são assim os mais conhecidos, por exemplo, na XTB. Mas nós já vamos ver isto na prática, que é para eu te ajudar a perceberes como é que tu consegues automatizar o processo ou como é que tu consegues procurar por estes ETFs individuais. Mas antes disso, eu quero-te mostrar aqui uma peça muito importante que te pode dar muito jeito, que é aqui o fact sheet, que por norma quem está a iniciar tem algum receio de clicar e analisar. Mas o que é que acontece? Nós temos aqui o fact sheet e este é folha, é quase como se fosse um manual de instruções deste ETF. E aqui onde nós vamos ter basicamente todas as
informações não estão tão bonitas, mas muitas das informações estão mais completas. Então esta folha está atualizada, eu consigo ter sempre aqui uma descrição e aqui também eu consigo ver os benefícios deste ETF. Às vezes quando eu estou indeciso, não é dentro do mesmo ETF, mas entre este ETF e outro completamente diferente, aqui por norma já nos dá uma ajuda. Eu quero uma coisa mais global, por exemplo, mais para longo prazo, aqui ajuda-nos. E mesmo se nós tivermos uma estratégia maior, ou seja, uma estratégia de investimento em ETFs, que poderá ser um vídeo no futuro também, eu consigo ver que isto é um ETF mais core, portanto mais de base. Realmente é um ETF muito base e está quase mais ou menos a bater a média do mercado, embora não o tenha feito ainda. Portanto, a sua média não está de acordo com a média, está um bocadinho abaixo, este aqui especificamente, mas por outro lado está ainda mais diversificado do que a média, que é o S&P 500. Consigo ver aqui o risco, é uma coisa que tu também deves ver e fazer testes para ver qual é que é o teu nível de risco. Portanto, tens aqui montes de informações que tu podes e deves utilizar para ti. Não só aqui, como aqui. Tu consegues ver, por exemplo, os benchmarks relativamente com este ETF. Aqui voltamos a ver os portfólios, os tickers. E uma coisa que às vezes pode ajudar para, quando vocês estão a querer tentar aprender mais e compreender estes ETFs, é que tu podes fazer o download deste PDF, colocar, por exemplo, num ChatGPT e ajudares a fazer perguntas para ele te ir ensinando as coisas. Claro que tudo o que é na inteligência artificial convém nós confirmarmos, obviamente. Mas às vezes, nós a falar com um ChatGPT, por exemplo, conseguimos fazer várias questões sobre um documento e ter respostas mais fáceis do que estar aqui a ler e tentar decifrar a coisa. Pois claro, nós podemos e devemos ir a outras fontes quando esta nossa primeira análise faz sentido com aquilo que nós queremos. Só para confirmar, temos outros sites onde nós conseguimos, se calhar, ver mais percentagens ou perceber como é que os cálculos são feitos, ou então ainda ir, e aqui eu gosto sempre de o fazer, ir à própria empresa, neste caso iShares da BlackRock, e ver aqui que outras informações é que eu consigo tirar para mim. Neste caso aqui também o fact sheet e essas coisas, mas pronto, eu consigo aqui ter outro tipo de análise em que eu poderei não conseguir tudo no Just ETF, embora o Just ETF já seja muito completo. Agora vamos de volta ao estúdio. E regressamos aqui, prontos para ver então como é que nós conseguimos investir na prática nos ETFs. Vamos utilizar a nossa parceira XTB para isto, que é uma corretora regulada e que realmente eu gosto muito de utilizar. Na verdade é onde eu tenho o meu plano de reforma, não significa que eu tenha de fazer porque eu faço, mas é o que é. Mas antes disto, deixa-me só dizer-te que a minha equipa construímos um curso gratuito de 7 dias, não pagas nada, é um curso de e-mail onde todos os dias te ensinamos alguma coisa e damos-te um pequeno exercício tu para conseguires implementar essa coisa. Realmente aqui o objetivo é que tu consigas evoluir a tua forma de pensar sobre as finanças e também mesmo as tuas finanças. Se quiseres é gratuito, não há entrelinhas, é só inscrever-te e também se não gostares, depois podes sair a meio, não tens que continuar no curso, obviamente. Espero que gostes, espero que seja útil e agora então vamos aqui passar para a XTB. Então já estamos aqui na XTB, isto é a conta que eu utilizo para mostrar aqui nos vídeos e repara que eu já tenho aqui um ETF que segue o MSCI World e um S&P 500 e na verdade tu tens duas hipóteses de investir. Ou clicas na lupa e pesquisas pelo ETF que tu encontraste no Just ETF, imagina que era o SXR8, tem aqui o SXR8, imagina que era o, sei lá, EONL, eu posso pesquisar o NL e tenho aqui já o MSCI World, então tu podes pesquisar aqui manualmente por eles, ou então podes ainda criar um plano de investimento. O plano de investimento no fundo é uma forma mais organizada de investir para um objetivo. Já mostrei várias vezes, então estou aqui alguns exemplos, mas no fundo se tu criares um plano de investimento podes selecionar quais é que são os ativos que tu queres cá dentro, imagina que eu quero mesmo dos dois, clica em próximo, posso selecionar que quantidade de cada um eu quero, vamos supor que eu quero criar, existe esta hipótese depois de eu não só depositar neste plano como fazer o auto-invest, que eu posso ir investindo automaticamente aqui no plano, que pode facilitar para muita gente que no fundo ou se esquece ou que custa vir aqui fazer, então facilita imenso. E agora nesta fase o IRS, a XTB também é muito fixe porque eles dão basicamente uma coisa já pré-preenchida para tu colocares no teu IRS sobre os teus investimentos, então não tens que estar a adivinhar onde é que vais colocar, onde é que não vais. Então se por acaso a XTB te interessar, eu deixo o link aí na descrição caso queiras ver mais. Agora vamos supor que tu até ficaste com interesse nestes S&P 500 e no MSCI World. Ficar com interesse porque alguém falou não é suficiente, tu tens que ir ver e tens que pesquisar, porque investir no que não sabemos não funciona. E se por acaso estes dois específicos que até te interessam para pesquisares mais e saberes mais sobre eles, eu fiz um vídeo exatamente sobre eles os dois, é o complemento ideal a este. Se quiseres ver, basta clicares aqui, que vais diretamente para esse vídeo onde vais ver o que é o MSCI World, o que é o S&P 500 e quais é que são as diferenças, se existe um melhor ou não. Portanto, acho que poderá ser útil. Portanto, mais uma vez, obrigado por assistir, vemos para a semana e tchau!